Então eu sou grata a Deus sempre pelo meu amado amigo Espírito Santo. Senhor, muito obrigada pela oportunidade, não somente de estar aqui ministrando com este microfone, na responsabilidade de ministrar a tua palavra, mas pelo teu grande amor que me escolheu e tem nos levantado, nos ajudado, nos fortalecido até aqui. Essa é a gratidão do servo de Deus, né? Pelo esse amor, pela essa bondade de Deus sobre as nossas vidas. Porque enquanto a gente busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas Ele acrescenta sem nem a gente fazer esforço, porque a sua própria palavra vai dizer que as bênçãos correrão atrás de nós. Então a gente não precisa forçar nada quando a gente de fato ama o Senhor acima de todas as coisas, amém? Então eu sou grata a Deus pela oportunidade, grata ao Senhor pela vida dos líderes dessa igreja, pastora, glória a Deus, muito feliz em conhecê-la, viu? Particularmente falando, depois do meu esposo, né, esse milagre, a gente já é um milagre, né, na mão de Deus, mas quando a gente vê alguém com uma certa limitação, a gente adora a Deus com mais vontade, né, com mais intensidade, né? Então depois do meu esposo, que é de fato um milagre na mão de Deus, até aqui o Senhor Ele tem guardado, tem cuidado, né? A voz do homem, a voz do adversário tem dito é morte, mas o Senhor, que é o dono da vida, Ele tem dito que é vida, né? E eu aprendi a confiar e acreditar naquilo que o Senhor Ele fala para a minha vida, amém? Então confie em Deus, confie naquilo que Ele falou para você. Então feliz particularmente de ter conhecido a senhora, viu? Foi assim um impacto, porque como meu esposo disse, por muito menos a gente quer desistir. Por isso aqui a gente quer abrir mão. Por isso aqui, por uma dorzinha, por uma frustração, por uma decepção, a gente quer largar tudo, quer ir embora, quer desistir, não quer decamar na raça rébria. E eu louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te fortalecendo, continue te abraçando, continue te consolando, confortando, decanto rébria, pelejando tudo que for de peleja que ainda porventura se vir pela frente, amém? Então abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês mais e mais, a vida do corpo de obreiros que estão aqui, né, ajudando ao pastor desta casa. Essa casa continue crescendo, Deus continue dando crescimento, em nome de Jesus, amém? Sou grata a Deus pela sua vida também que está aqui nessa noite. Pedra preciosa para o Senhor. Você é importante para Deus. Você pode não ter importância para alguém do lado de fora, familiar, no trabalho, na rua, mas para Deus você é importante. De camana sobre de caço rébria. Para Deus você tem um valor. Para Deus você tem uma grande valia. Amém? Amém, vó? A liberdade, me permita a liberdade. Para Deus você tem uma grande importância. Então eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Ao porteiro que está lá fora, Deus abençoe, querido. Junto contigo está um anjo do Senhor aí, te guardando, te livrando e guardando a nossa vida sobre este lugar. Deixa eu dizer para você algo da parte de Deus. As lutas que sobrevêm às nossas vidas, Jesus ele disse para os seus discípulos e para todos que faziam ali parte daquela multidão, onde ele falava assim que no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter problemas. No mundo vocês vão sofrer angústias. No mundo vocês vão sofrer decepções. No mundo vocês vão sofrer frustrações. No mundo vocês vão sofrer traições. Mas ele diz assim em seguida: porém tem de bom ânimo. E ânimo é um estado de espírito. Ânimo é algo que você decide acreditar e confiar diante da situação que você esteja porventura enfrentando. Eu acredito que você esteja enfrentando, porque é como o presbítero Charles sempre fala: se a gente for fazer uma anotação dos problemas que nós enfrentamos, nós vamos adquirir vários e vários cadernos,
para anotar tudo que é de problema que nós temos, incluindo familiares. Só que o Senhor, Ele nos convida nessa noite a ter bom ânimo, a confiar, a acreditar, a perseverar, como já foi dito aqui. E nós lemos um texto. E por que Jesus, Ele me conduzia a falar isso? Porque eu sempre peço a Ele: Senhor, Espírito Santo, me ajuda a direcionar, me ajuda a falar o que Tu queres falar com a Tua igreja, com o Teu povo. Porque eu não Te conheço, irmão, é a primeira vez que eu estou vendo o rostinho de cada um aqui. Mas o Senhor, Ele Te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que o teu coração necessita nessa noite. Então o Senhor falava para mim primeiramente: Senhor, minha serva, manda o meu povo ter bom ânimo, ter alegria, ter disposição a confiar e acreditar em tudo que eu já tenho falado ao seu respeito e à sua casa. Porque o Senhor, Ele não permite uma aflição acontecer sobre nós sem um propósito. O Senhor, Ele não permite uma dor vir sobre as nossas vidas sem ter uma razão. Você não está passando por esse problema porque o Senhor quer te ver sofrer. Você está passando por esse problema porque Deus tem um propósito. E qual é o propósito, irmã? E Deus falava em alto e bom som ao meu coração, pastor: em forjar um coração valente, em forjar um coração de caçorrébria, guerreiro, em forjar um coração disposto a passar, a enfrentar e superar na força do seu Deus que você veio aqui nessa noite a adorar. Porque Deus, Ele não nos envia para a guerra para morrer, não. Deus, Ele nos envia para a guerra para a gente aprender a lutar. Deus, Ele nos envia para a guerra para forjar em nós um coração valente. E independente da situação, ter uma fé inabalável. A nação de Israel, ela pedia um rei. A nação de Israel queria alguém que tomasse a frente deles para pelejar aquilo que o Senhor já vinha pelejando. Porque quando foi tirado do Egito, sempre Deus estava conduzindo o seu povo, sim ou não? Sempre Deus estava providenciando, sim ou não? Sempre Deus estava livrando do inimigo, dos filisteus. E era um dos maiores inimigos que Israel tinha, era o povo filisteu. E Deus, Ele sempre estava guerreando as suas pelejas. Deus não deixava passar. Porque Deus é Deus que quando Ele faz, irmão, Ele se responsabiliza. Deus, Ele não ia tirar o seu povo do Egito para deixar morrer no deserto, ou muito menos na mão do inimigo, na mão do adversário. É mais ou menos assim. Quando a gente está no mundo, que simboliza o Egito, Deus, Ele livra a gente de todas as formas, né? Assim, eu pelo menos, meu filho, eu não sei você, mas eu passei pertinho da morte um bocado de vez. E Jesus sempre estava lá me livrando, mesmo sem eu o conhecê-lo, mesmo sem eu sentir o prazer desse grande amor, mesmo eu tendo uma carência do tamanho dele dentro de mim. Mas Deus sempre estava me livrando. Aí agora, na presença de Deus, eu simplesmente vou temer os planos, as artimanhas do adversário. Às vezes eu digo assim, Jesus, eu não querendo ser atrevida nem te tentar não, mas eu acredito no que a Bíblia diz, e que, se eu não me engano, era o que o pastor estava ministrando quando eu cheguei aqui: a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Salmo 91. Você tem anjos guardando e livrando, protegendo a sua entrada e a sua saída. Você tem anjos do Senhor. Você não precisa de um segurança 24 horas armado, que pode a qualquer momento, num momento de perigo, o revólver dele falhar. Mas a espada do anjo, essa nunca falha, querido. Quando o adversário vem para querer nos derrubar, o anjo livra a todo instante. Então Deus, Ele sempre estará conosco. E você precisa acreditar nisso.
Você precisa confiar nisso. Você precisa ter essa convicção no coração. Eu não tento o Senhor, eu apenas tenho uma convicção de que Ele me guardará, como Ele me guarda, guarda a minha casa, meus filhos. Sempre o diabo está tentando ceifar a vida deles, mas em todo instante a mão do anjo está lá. Eu digo, Jesus, tem só misericórdia. Livra eles, tem misericórdia da vida deles. Porque são meio afoitos, sabe? Adrenalina em alta. E eles têm transporte, então sempre querem estar. E eu digo, Jesus, dá prudência às crianças. Para poder, e alcança, tranquiliza o coração da mãe. Mas eu louvo a Deus que até aqui a mão do Senhor tem guardado, tem livrado. Então eu trouxe isso aqui para você entender que o Deus que agiu e continua agindo nas nossas vidas, Ele é o Deus que cuida, que protege, que livra, que providencia. Alguém pode falhar, alguém pode faltar, alguém pode decepcionar, trair, mas Deus, esse Deus, Ele nunca vai fazer isso conosco. Então Ele não permite as lutas para poder a gente parar, morrer no meio da caminhada, não. E na nação de Israel porque queria um rei, e Deus concede esse rei. Ele se entristece? A Bíblia diz que ele se entristece. Ele se sentiu desprezado, porque a nação de Israel não estava dando importância ao seu poder, como líder, como guia, como proteção, como providência. Ele levanta um juiz chamado Samuel e diz, levanta um rei para liderar o povo. Porque o povo queria ser igual às demais nações, queria ter um rei que pelejasse por ele, não reconhecendo a soberania, não sendo grato à ação de Deus até aquele instante sobre a vida deles. Você está me entendendo, igreja do Senhor? Como é perigoso a gente muitas das vezes querer dar sempre aquele jeitinho, querer que a gente agir onde somente Deus pode e tem o poder para agir. A nação estava sendo ingrata, não reconhecendo a soberania de Deus, e isso é muito perigoso, porque às vezes a gente quer fazer coisas que não é para fazer, ações que só cabe a Deus transformar, restaurar, restituir, decisões precipitadas, ações de milagres onde somente Deus tem o poder para fazer, e esse Deus, Ele continua nos dias de hoje o mesmo. Ele é ontem, Ele é hoje e será eternamente. O seu poder é imutável. Eu não sei vocês, mas eu acredito piamente no poder do meu Pai. Eu sempre digo para Deus em relação ao meu esposo, ele não passa luta sozinho, eu passo junto com ele. Eu vejo, eu não posso sentir na pele, mas eu sofro junto com ele. É mais ou menos assim? A gente, quando ele está nos dias de vômito, eu sofro junto com ele, que eu queria poder fazer alguma coisa, mas infelizmente eu não posso, a não ser o que eu já faço, interceder. Há 9 anos, nós fizemos agora. Mas eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eu creio que se Tu quiser agora, todo esse câncer ele vai embora. O câncer dele é aqui, na região do abdômen. Por isso que é assim, a barriguinha é um pouco mais saliente. E é um ser raro, que para a medicina não tem mais jeito, mas para o nosso Deus tem. E se Deus não curar, Ele vai continuar sendo Deus. Porque eu acredito que nessa noite aqui tem uma igreja que adora a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Eu sei que isso é um propósito na vida do meu esposo. E a nação pedia um rei e Deus concedeu esse rei. Só que esse rei passa a desobedecer a Deus. E para as costas do insensato, a Bíblia diz que é vara. Não tem como alguém desobedecer a Deus e não sofrer as consequências da sua desobediência. Não tem alguém que sirva a Deus, que siga a Jesus
que esteja aliançado com Ele, que esteja em compromisso com Ele, fazer algo contra a vontade dEle, irmão, que não venha a sofrer as consequências dos seus erros. E a nação de Israel, mesmo sabendo as consequências de ter um rei, eles a si mesmos se submeteram a ter um rei. E a gente sabe, conhece a história que Saul, ele passa a desobedecer a Deus. E Deus, mesmo tendo tido aquela escolha de levantar um rei, Deus agora simplesmente abandona o seu povo. E é isso que eu acho lindo de Deus, que mesmo a gente desobedecendo a Deus, Ele não anula as suas promessas a nossa vida. Você está entendendo? Que mesmo que a gente venha se precipitar, mesmo que a gente venha tomar um passo errado, mesmo que a gente venha tomar uma decisão errada, a gente sofrendo as consequências, Deus, Ele não é Deus para anular as promessas que outrora Ele fez realizar a sua vida. O que é que tu quer dizer com isso, irmão? Que as promessas de Deus ainda estão de pé em favor da tua vida e da tua casa. De acordo com essa palavra, a nação de Israel sofre as consequências e o rei também. Só que a Bíblia declara que Deus agora chama Samuel e diz assim: ó, eu rasgo o reinado de Saul, mas eu levanto um, segundo o meu coração. Alguém que vai se submeter não à sua vontade, não vai correr atrás de vanglória, não vai fazer questão de querer aparecer. Deus, em outras palavras, Ele estava dizendo isso: eu levantei um que não quer saber de agradar alguém. Eu vou levantar um que não está preocupado que não está preocupado em querer fazer a vontade de alguém, mas a minha vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para nossas vidas. Então importa, irmão, o que é que acontece? Que por mais que venha nos doer, o que importa é fazer a vontade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O que importa é fazer a vontade de Deus, irmão. Por mais que nos doa, por mais que nos machuque, por mais que nos limite de alguma forma, por mais que venha nos machucar, por mais que venha, sabe, nos fazer sangrar de alguma maneira, o que importa é fazer a vontade de Deus. Nem que seja é só Ele dizer assim: olha, tu não passa do lado esquerdo, tu passa do lado direito. E você não queira passar do lado esquerdo, você passa do lado direito. A nível de exemplo, porque muitas das vezes do lado esquerdo tem algo que você não está conseguindo enxergar, mas Deus, na sua soberania e onisciência, Ele consegue enxergar. Você está entendendo? Então, se Deus mandou, te deu uma direção, faça a vontade de Deus. Não queira fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, porque a maneira dele sempre vai ser a melhor, irmãos. O não de Deus, eu aprendi que é livramento. O não de Deus é cuidado para as nossas vidas. O não de Deus é evitando que coisas maiores aconteçam lá na frente. O não de Deus, irmão, é livramento de morte. O não de Deus é livramento de decepção. Você está entendendo, irmã? O não de Deus é livramento da gente se frustrar, da gente se decepcionar. É Deus dizendo: não fica em determinados lugares, não fica entre no meio de pessoas que eu já tirei da tua vida. Isso é livramento. E muitas das vezes, quando Deus Ele nos dá a direção, a gente insiste em fazer a nossa vontade, a gente se decepciona e a gente quebra a cara. Oh meu Deus, por que eu não te ouvi? Não é assim que acontece? E Deus agora levanta alguém, irmão,
Saul ainda reinou por 40 anos. Só que nesse período de tempo, conforme as escrituras vai dizer, que Davi, quando foi eleito, quando foi escolhido, quando foi observado, e Deus ele está observando essa igreja, Deus ele está olhando para essa igreja, Deus olhou para o pastor, olhou para a pastora, olhou para você, olhou para as nossas vidas, olhou, opa, eu me agradei, eu escolhi, eu vou levantar, eu estou levantando, eu estou forjando. Aí você não consegue entender nada do que você está enfrentando, do que você está vivenciando, mas é como ele já lhe disse nessa noite: eu estou forjando um coração valente em você. Aí Deus olha e escolhe Davi. E Saul ainda passa um bom tempo reinando. E quando chega o tempo determinado, Deus chama Samuel e diz assim: ó, vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou te mostrar um pequenininho, não tem estatura, não tem aparência, não tem jeito para alguns, viu? Presta atenção nisso aqui. Não tem capacidade, não tem estrutura, não tem dinheiro, aleluia, não tem uma posição social elevada, não sabe nem falar, mas é ousado. Mas é determinado a me adorar, independente das lutas, das situações, ele está disposto a estar na minha presença. E Deus levanta e Samuel vai lá, passa-se os 7, e o interessante disso é que a festa era para ele, mas ele não foi convidado. Você está me entendendo? A festa de honra era para ele, porém a casa não chamou ele. Mas Deus disse: só vamos sentar à mesa quando ele chegar. Tem honra de Deus para a tua vida, tem honra de Deus para a tua casa, tem honra de Deus para o teu lar, tem honra de Deus para o teu casamento, tem honra de Deus para a vida dos teus filhos. Tem honra de Deus chegando para a tua vida. Isso aqui é para quem crê, viu? Isso aqui é para quem acredita nessa palavra profética. Tem honra, tem vitória. Tem poder de Deus sendo manifestado lá dentro do teu lar. Porque eu acredito que esse culto aqui não é natural. Esse culto é sobrenatural. A mão de Deus, ela está se movimentando em nosso favor. A mão do Senhor, ela está trabalhando em nosso favor nesse instante. A mão de Deus, ela trabalha em nosso favor. A mão de Deus, ela quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. A mão de Deus é quem te dá vitória. A mão de Deus é quem te traz paz em meio à guerra. A mão de Deus é quem te traz vitória em meio a essa peleja. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus. É a mão de Deus que coloca tudo no seu devido lugar. É a mão de Deus quem vai à frente, abrindo o caminho, despedaçando tudo, todo jugo do inferno. É a mão de Deus que está despedaçando todo o mal contra a tua vida e contra a tua casa. Aleluia, Jesus. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Ah, Jesus, que quebra a cadeia, que quebra a corrente, que quebra cadeado, que despedaça ferrolho, portão de bronze. É a mão de Deus. Aleluia, Jesus. Tem uma ação de Deus aqui em favor das nossas vidas. Tem uma ação de Deus trabalhando em nosso favor, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque enquanto a casa não queria honrar, Deus estava trabalhando em nosso favor. Enquanto a casa não queria honrar Davi, Deus estava trabalhando em favor da vida dele. Aleluia.
enquanto alguém não queria honrar, enquanto alguém desprezava, enquanto alguém rejeitava, enquanto alguém deixava de lado, enquanto alguém não fazia questão, enquanto alguém, irmão, aleluia, não tinha prazer de ter você por perto, Davi por perto, Deus estava trabalhando em favor de Davi. Tem Davi aqui nessa noite, aleluia, que alguém pode não fazer questão da sua presença, mas Deus vai te honrar. Alguém pode não dar credibilidade, alguém pode não demandar raça, oh Jesus, alguém pode não fazer questão de você, mas Deus está trabalhando em teu favor, e Deus vai te honrar. Manda chamar. Passa-se os 7 e 1, se eu não me engano, acho que era o primeiro Eliabe. Samuel quis derramar o óleo já. Opa, esse daqui. Até o próprio Samuel, profeta, homem que tinha compromisso, homem que tinha relacionamento com Deus, se enganou, falhou, errou. E Deus disse: olha, não olha para a aparência não, porque eu olho para o coração. Deus, Ele contempla o teu coração. Deus, Ele não só te vê por fora como alguns, Deus, Ele te vê por dentro. E o que tem por dentro, o pastor, agrada a Deus. Você está me entendendo? Porque enquanto ainda Saul pelejava, ainda estava à frente do ministério, Deus estava preparando, já permitindo o nascimento de Davi, forjando ele no pasto, no deserto, no esquecimento, lá longe de todo mundo, lá esquecido. É tanto que quando chega na hora, ninguém se lembra dele, porque não tinha tanta importância. Isso dói. Eu vou dizer que dói. Machuca, fere, maltrata. Alguém que você ama, alguém de sangue. Nós não estamos falando de alguém que estava do lado de fora. Era alguém que estava perto, dentro de casa, fazendo pouco caso. Só que Deus se agradou do que estava dentro do coração de Davi. É tanto que ele disse: eu vou levantar um segundo o meu coração. E quando Davi chega, ele é ungido, ele é honrado na frente de todos que o desprezavam. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! É você ver Deus lhe honrar, é você viver. Não é nem você ver, é você viver. Sabe, a experiência de ver Deus te honrando, te levantando, te dando crescimento na frente daqueles que outrora fazia pouco caso de você. Alguém que lhe desprezava, alguém que não fazia conta. Era alguém que olhava mais ou menos assim aquela igreja ali, naquele lugar, escondido, longe de todo mundo, longe da visão de todo mundo. Porque é como eu vim aqui, né? Eu disse: meu filho, aqui parece ser um loteamento, né? É isso. Aí o Marcelo disse: isso é um loteamento mesmo, meu filho. E a gente sabe que todo começo assim é difícil, porque não tem muita gente, não tem, né, crescimento, mas Deus é o Deus da obra e dá crescimento. É quando ninguém faz questão que Deus ele tem prazer, irmão, de fazer isso. Você tem noção? Deus ele tem prazer de fazer isso na vida daqueles que ele escolhe, naquele que ele levanta e que ele se agrada do coração. Deus ele tem prazer de honrar. E enquanto Davi estava lá no pasto, ele estava sendo forjado. Enquanto Davi estava lá esquecido, enquanto Davi estava lá sendo rejeitado, enquanto Davi estava lá sendo moldado,
Enquanto Davi estava lá, mesmo com pouquinho, mesmo, sabe, desprezando, rejeitando, ele estava sendo forjado. Tinha urso, tinha leão, ou seja, tinha problema. E não era dos pequenos, não, era dos grandes, irmão. Porque quem é eu e você para enfrentar um leão e um urso? Me diga aí. Não tem não. Se fosse nos dias atuais, não tinha como, irmão. Aí você consegue imaginar aí alguém, eu acredito que ele devia ter mais ou menos a minha altura, 1,55. Aumenta um pouquinho quando subo. Hoje nem tem mais salto, né? Que a coluna não deixa, tem que aderir essas assim. 1,55 enfrentando a força de um leão. Você tem noção do que é isso? A força de um urso. Mas Deus estava com Davi. É mais ou menos os problemas que eu e você enfrentamos dia após dia. É o marido que dá trabalho. É o marido ainda que não se converteu. É o marido que rejeita, é o marido que despreza. É o filho que ainda está na prostituição. É os filhos que ainda estão na mão nas drogas. É os filhos que ainda estão no lesbianismo, homossexualismo. É os filhos, é os problemas que englobam as nossas vidas. Nós enfrentamos todo dia. Aí eu quero te trazer à memória: qual foi a guerra que você colocou na mão de Deus, que Ele te deixou na mão? Qual foi o problema que você enfrentou e que você não chamou Deus para guerra, que Ele tenha te decepcionado? Eu não sei você, mas eu, toda a guerra que eu coloco na mão de Deus, irmão, eu vejo Ele dando vitória. E eu te convido nessa noite a acreditar que esse problema que você está enfrentando para Deus não é nada. Não é nada. De caça ébria. Esse marido aí de coração de pedra, esse bichinho aí ainda que é teimoso, rebelde, para Deus isso não é nada, irmão. Basta só Ele lançar um anzol para tu ver Deus trazer e tratar, colocar no prumo, libertar, transformar, restaurar, restituir e trazer para cá para adorar junto contigo. Então todo propósito, Ele tem um propósito em te fazer valente. Pra quê, irmã? A gente sabe que cada problema que nós enfrentamos e vencemos no nome do Senhor dos Exércitos, sempre tem outro problema maior do que aquele, irmão. Sempre vai aparecer um problema maior do que o outro, não é assim? Quanto mais dado, mais se é cobrado. Assim diz as Escrituras. E nós precisamos entender isso, que ao invés de ficar se vitimizando, ao invés de ficar deprimido, oprimido, querendo parar, como já foi dito aqui, querendo desistir da situação, do problema, da dificuldade, da afronta, a gente tem que ir para cima no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele entendia isso, que se ele já tinha vencido o urso, que ele já tinha vencido o leão, o que era o gigante filisteu para ele vencer, irmão? Deus está te perguntando: o que é esse problema aí, mais uma vez, para mim vencer e te dar vitória? Você sabe por que eu acredito na cura do meu esposo? Ou se Jesus não quiser curar, Ele vai manter ele até mais 10, mais 15, mais 20, mais 30. O tempo que Ele quiser, igual como Ele fez com Ezequiel. Ezequiel, ele não, a Bíblia não diz que ele extraiu a doença, não é assim? A Bíblia diz isso? Não diz. Só diz que acrescentou os anos de vida. E se Deus não quiser fazer isso na vida dele, sabe por que eu acredito que Deus é Deus para manter, para sustentar, irmão? Porque eu sei, cada as vezes você está pensando que a gente está hoje aqui bonitinho, Ele me acompanhando, linda, adorando Jesus, que eu choro não é por outra coisa não, é por ver Deus agindo na vida dele e através da vida dele. Você está pensando que a gente hoje está assim para cima, para baixo? Quem tem a gente nas redes sociais,
Quem antes não acreditava, quem antes não apostava, quem antes dizia para de orar, hoje tem que ver Deus, honrar Deus, ver Ele andando comigo para cima e para baixo. Quem recebe essa palavra, que aquele que te dá trabalho vai caminhar lado a lado contigo, aquele que te dá dor de cabeça vai ser salvo, vai ser alcançado pela graça de Deus. Não tem casamento perfeito, tem casamento abençoado. E o nosso casamento há anos atrás sofreu muita crise, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas, sabe, intervenções. Não tinha como a gente andar junto. Antes ainda não tinha o cargo, né, que Deus nos confiou. Ainda estava só eu como diaconisa e ele também, né? E já ministrava por aí. E hoje pastor Emanuel sempre andava sozinha. E o Marcelo? Por aí. Mas Deus deu vitória. Enquanto o diabo queria ceifar, enquanto o diabo queria romper a aliança, Deus dizia: sou eu que dou a última palavra, tu não serás envergonhada. Deus, Ele não vai te deixar ser envergonhado. Deus, Ele não vai deixar tu ser envergonhada. Tem vitória de Deus para a tua vida, tem vitória de Deus para a tua casa. Envergonhado e confundido vai ser o adversário da tua alma. Aqueles que se levantam contra a tua vida serão como nada, diz o Senhor. Aí o tão interessante que eu estou me lembrando aqui agora, que uma das que dizia assim: tu ainda está orando? Né, se fosse eu já tinha desistido. E desiste mesmo. Se você não se agarrar com aquilo que Jesus falou para a sua vida, você abre mão sim. Se você não tiver confiança e convicção no seu coração, se agarrar e superar você mesmo e acreditar no Deus que você serve e nas promessas dele para a sua vida, você vai abrir mão. Mas eu creio e profetizo nessa noite que você não vai abrir mão coisíssima nenhuma. Você vai superar você mesmo. Não vai ser o gigante do lado de fora, não. É o gigante dentro de você, o desânimo, a tristeza, o sentimento de frustração, de derrota, que nessa noite você vai vencer. Você vai passar por cima dele e vai avançar no nome de Jesus. E é por isso que eu digo que hoje nós vamos vencer. Eu digo para meu esposo sempre: meu filho, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Na verdade, a gente já está vencendo. Nós já estamos vencendo, já estamos vivendo parte daquilo que o Senhor já nos prometeu lá atrás. Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Quando ele foi diagnosticado e que eu chorei no dia, estou encerrando, eu chorava e eu dizia, né, inclusive a gente vinha até comentando no caminho, porque eu dizia assim: Senhor, não era para ser assim, porque eu ouvi anos o Senhor dizendo: eu vou trabalhar, e quem está ligado aqui está entendendo o que é que Deus está falando. Eu vou fazer, eu vou mudar o cenário, eu vou mudar o quadro, eu vou derrubar o gigante, eu vou quebrar o coração de pedra, eu vou moldar o homem, eu vou mudar a situação. Só que Deus, Ele não dizia como era que ia mudar a situação. E eu até disse para ele, agora no meio do caminho, quando a gente vinha, eu digo: se encaixa com aquela frasezinha, aquela ministração que a gente sempre coloca, a tempestade, que Jesus diz assim: ó, entra dentro do barco, passa para o outro lado, e Ele não avisa que vai ter uma tempestade, não é assim? A gente sempre pega essas frasezinhas e coloca dentro da ministração, e de fato a gente viveu isso. Deus, Ele não disse como era que ia fazer. Ele só dizia que ia mudar o cenário. E quando a gente recebeu aquela mensagem, né, a palavra contrária, ó, não tem mais jeito. Eu digo: não tem como fazer a cirurgia. Eu me lembro como se fosse, eu acho que se eu viver 100 anos eu não vou me esquecer desse dia. Eu digo: não tem como, não tem, doutor, como fazer a cirurgia, não tem como fazer nada. Ele disse: não, eu vou tirar os órgãos tudinho, porque ele está em 6 órgãos. Só que tem 8 meses que Jesus simplesmente parou o CA. Ele ainda não regrediu, mas também não avançou mais. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Se for para Jesus, pode ser melhor, viu? E eu digo, Senhor, não precisava ser assim. Eu não pedi assim, eu não queria. E Deus foi me confortando, foi me consolando. E a gente vem vivendo esse processo dia após dia. E Deus, eu digo, Senhor, e aí? Como é que vai ser? Eu tenho vida, minha serva, eu tenho vida. Eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. E daí Deus foi levantando os seus vasos. Porque quem está ligado com Deus entende os sinais de Deus. Foi levantando, foi fazendo, levantando pessoas que tem 14 anos que está com CA e fazendo a obra de Deus. Conheci outra lá dentro do ICC mesmo, em um dia de consulta, ele estava distante de mim, sentado do outro lado, eu aqui esperando ser chamado. E tinha uma moça, uma senhora na verdade, estava com 10 anos, fazendo o mesmo tipo de tratamento que ele faz, que é o paliativo. Só para aumentar seus dias de vida e amenizar as dores. Amenizar não, que Jesus cessou, foi tudo. Só quando ele come alguma coisa que o rejeita, aí ele ainda sente alguma dorzinha. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Davi, ele já tinha enfrentado o urso e o leão. A rejeição, o desprezo, o descaso, a falta de importância dentro de casa. Eu acredito que os maiores gigantes não são os que estão do lado de fora, são os que estão do lado de dentro. Porque você superar um problema do lado de fora, ou alguém que te incomode, é só você bater a poeira e ir embora e pronto. Você está entendendo? Agora, romper dentro de si, irmão, isso é para quem acredita na promessa de Deus. Pessoas que ainda diziam, tu ainda está orando, hoje pediu oração. Você está entendendo? É assim que acontece, mais ou menos. Mas eu entendo que ela não dizia por mal, porque ela não estava suportando o processo dela. E para ter vitória é necessário você vencer, romper, superar o processo que Deus está permitindo você passar. E eu torno a repetir que o processo muitas das vezes não está do lado de fora, está do lado de dentro. Irmã, tu não sentia tristeza não quando tu passava as decepções com o pastor Marcelo? Sofria. Vontade de desistir do dia, eu digo muitas. Vontade de, sabe, ficar pelos cantos, chorando pelos cantos demais. Mas eu me lançava e me prostrava diante de Jesus. E Davi, ele não fazia diferente, irmão. Porque o verdadeiro adorador, ele sabe a quem ele serve. Davi estava no pasto sofrendo rejeição, desprezo, humilhação, mas ele estava adorando. E na hora que Deus mais precisou, irmão, e quis, já que o povo queria um rei, ele agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Deus foi lá, alcançou, ungiu, levantou. E na hora do problema, o povo capacitado, estruturado, cheio de diploma, anel no dedo, falava bonito, andava bem arrumado, todo no salto, todo na pose, cheio de dinheiro, a conta bancária, uma Hilux na porta esperando. Cadê a coragem? Não tinha. 40 dias o gigante afrontando. Aí vem lá de trás, que aos olhos humanos da família não tinha capacidade. Aos olhos humanos não tinha como. É tanto que o rei Saul vai dizer, não tem como, meu filho. Porque se não tiver agarrado com Jesus, de fato não tem como mesmo não. O gigante assusta, o gigante dá medo, o gigante traz desespero, o gigante dá vontade de parar, o gigante traz tudo, irmão. Mas na ousadia do Espírito, Davi se levanta. Desfaleça seu coração não, meu filho, fique com medo não. É que nem eu dizia pro meu esposo no início, eu fico com medo não, meu filho, fique não. E nós vamos vencer, porque Jesus já tinha falado. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. E Davi disse, não desfaleça seu coração, porque eu vou descer e vou fazer com ele a mesma coisa que eu fazia com o urso, com o leão. Porque o mesmo Deus que me dava vitória com o urso e com o leão é o mesmo Deus que vai me dar vitória com esse gigante aí também.
Você está entendendo a confiança que esse homem tinha em Deus? Porque em meio aos vales, aos processos lá internos, que ninguém está vendo, que ninguém está com você, Deus ele está te forjando, Ele está te estruturando e te levantando como valente, como um guerreiro. Essa luta, essa prova, essa situação não é para te matar, não. É para te fazer acreditar mais e mais, fazer de você um valente, um guerreiro, um adorador, independente da situação. Você acreditar, você confiar que o mesmo Deus que te deu vitória para trás é o mesmo Deus que vai continuar te dando vitória daqui para frente. Aleluia, Jesus. Quem crê nessa palavra, querida? Davi desceu o vale e você sabe muito bem da história. Ele foi lá e derrubou o gigante. Você vai vencer esse gigante. Você vai vencer não na força do seu poder, mas na força do Senhor. Enquanto você quiser fazer do seu jeito, não tem vitória. Mas quando você for fazer da maneira dele, do jeito dele, do querer dele, irmão, tem gigante sendo derrubado. Enquanto eu debatia, enquanto eu falava, enquanto eu questionava, enquanto eu brigava, enquanto eu fazia e acontecia, eu não via Deus trabalhar, eu não via Deus fazer. Mas a partir do momento que eu silenciei e fui para a oração, fui para o jejum, fui para o clamor, fui para a súplica, eu vejo Deus hoje trabalhando, dando vitória. O segredo está no relacionamento com Deus. O segredo está na busca. O segredo está na adoração. Porque é que nem aquele louvor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Coloca a mão no seu coração. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou.